Galera, chegamos no fim da temporada 8 de Rick e Morty e eu diria que o último episódio foi bom, meus amigos, foi bom. A gente sabe que a temporada 8 foi uma temporada com foco no sentimento, no relacionamento dos personagens. Foi uma temporada que focou muito nessa parte emocional e, claro, o último episódio não seria diferente. Era de se esperar que o último episódio trouxesse essa carga emocional com mais profundidade e dito e feito. Nesse último episódio tivemos de novo um destaque para as Beths, especialmente a Beth. Tivemos de novo o Rick Memória, tivemos a Diane, tivemos algumas referências também. É um episódio que se conecta com outros episódios. Meus amigos, aqui a gente tem uma aventura um pouco mais canônica. Pra falar a verdade, essa temporada funcionou um pouquinho diferente, muita coisa tem mais peso canônico, justamente pela questão do desenvolvimento dos personagens. E bom, sem mais enrolação, bora começar a fazer a análise do último episódio dessa temporada. Pra quem não me conhece, eu sou o DS, você está no Papo Nerd. E o episódio já começa com o Rick se dando bem com uma alien, a Bugana. E assim, a gente já viu o Rick se relacionando diversas vezes com diversas criaturas e até mesmo planetas, mas dessa vez é diferente. O Rick nunca foi de se aprofundar em um relacionamento e isso parece estar rolando agora. Inclusive a Bugana convida ele pra conhecer os pais dela. Ele chega a comentar que ela não vai querer se aprofundar num relacionamento com ele. E aí ela menciona a Diane. Só o fato dela comentar sobre a Diane significa que o Rick se abriu com ela a esse ponto. E aqui a gente tem o nosso primeiro arco da série estabelecido. O Rick, ao longo do episódio, tem que aprender a lidar com essa questão da Diane, aceitar a perda. A gente sabe, a Diane, esposa do Rick, e a Beth, sua filha, foram assassinadas quando a Beth ainda era criança pelo Rick Prime. O Rick nunca superou essa perda, mas desde que ele se vingou, desde que ele matou o Rick Prime, ele tem passado por um processo de recuperação. A gente viu isso ao longo de toda a série. Inclusive, o próprio Rick cita o Rick Prime. Ele cita que o Rick Prime ter usado o dispositivo Ômega pra apagar a Diane da existência ferrou com a cabeça dele. Aqui, meus amigos, a gente tem uma pequena revelação. Aparentemente, o dispositivo Ômega não só apagou a Diane da existência, como também mexeu com as memórias que eles têm da Diane. É quase como se ela de fato nunca tivesse existido. Chegando em casa, a Beth espacial dá uma provocada no Rick. Ela pergunta se ele estava cagando onde ela come e o Rick responde dizendo que ele conhece a Bugana já há muito tempo. A Beth dando a entender que talvez ela já tenha tido um caso com a Bugana também, ou talvez ela só esteja provocando ele mesmo. Assim, aparentemente a Beth espacial tá com um pouquinho de ciúmes do Rick, mas a Beth fala pra ela não se preocupar porque o Rick é apegado demais a Diane pra se envolver em um relacionamento. Nesse momento, algo muito estranho acontece. O Jerry começa a defender o Rick. Ele disse que ele sempre foi um pai amoroso, sempre esteve presente no casamento deles, no nascimento do Morty. A gente sabe que não é verdade, por mais que cada um aqui é de uma realidade, em todas as realidades, o Rick abandona a Beth quando criança e ele só volta com ela já adulta e casada com o Jerry. O Rick nunca esteve presente no casamento deles e nem mesmo no nascimento do Morty. Investigando o que está acontecendo, o Rick descobre qual é o problema. Uma memória do Rick está vivendo dentro da cabeça do Jerry e, meus amigos, aqui a gente tem muita coisa pra explicar, porque esse acontecimento se conecta a dois outros episódios do passado de Rick e Morty. Um deles é o episódio 8 da temporada 5, onde o Rick precisa entrar na mente do Pessoa Pássaro pra trazer ele de volta. Pra quem não se lembra, o Pessoa Pássaro se tornou o Pessoa Fênix e a personalidade dele ficou perdida dentro da sua própria mente, meio que ele desistiu de viver e pra trazer o Pessoa Pássaro de volta, o Rick entra na mente dele e lá ele tem que lidar com as lembranças, as memórias do Pessoa Pássaro. E isso inclui uma versão jovem do Rick, uma memória do Pessoa Pássaro, a forma que o Pessoa Pássaro vê o Rick. Uma versão do Rick muito inteligente, claro, mas muito mais amorosa também. Acontece que quando o Rick saiu da mente do Pessoa Pássaro, essa memória do Rick, que originalmente era do Pessoa Pássaro, passou a viver dentro da cabeça do Rick. Acontece é que uma vez que uma memória sabe que é uma memória, ela consegue agir por conta própria, é como se ela despertasse. Tá, mas a questão é,
como que essa memória foi parar na cabeça do Jerry. Pois é, aqui a gente tem uma referência a um outro episódio. Aqui se trata do episódio 2 da temporada 7. Mano, eu gosto muito desse episódio. É basicamente o episódio do Jerry Rick. O Rick e o Jerry trocam de mente no início do episódio. O Rick queria provar que se o Jerry estivesse em sua mente, ele não saberia lidar com a inteligência. Enfim, cara, é mais uma daquelas discussões de ego. Acontece que quem na verdade não soube lidar com a mente do outro foi o próprio Rick. Assim que ele entrou na mente do Jerry, ele entrou em desespero e acabou se matando. E lógico, o Jerry também não soube lidar com toda a tecnologia que o Rick tem no corpo. Ele logo também acabou se acidentando e parte do cérebro dos dois se espalhou pela garagem. A inteligência artificial do Rick então começa um processo de cura nos dois, mas aí ela acaba misturando o cérebro dos dois. Justamente por eles terem trocado de mente, ela não soube diferenciar os pedaços do cérebro do Rick dos pedaços do cérebro do Jerry. E assim nasceu o Jerry Rick. Com cérebros combinados, os dois eram meio Rick e meio Jerry. E lógico, no final do episódio eles conseguiram desfazer essa bagunça, mas o Rick Memória, que estava na cabeça do Rick, acabou ficando na cabeça do Jerry. E desde então o Rick Memória tem criado memórias falsas na cabeça do Jerry. Por isso que o Jerry se lembra de um Rick muito mais amoroso, de um Rick muito mais participativo. Mas claro, o Rick tem uma solução para isso. Ele removeu o Rick Memória da cabeça do Jerry e trancou o Rick Memória em uma espécie de simulador de mente. É um conceito inclusive muito semelhante a Black Mirror. O Rick Memória até consegue se comunicar com eles ali enquanto o computador está ligado, mas ele está preso dentro dessa realidade simulada. Bom, o Rick apaga todas essas lembranças do Jerry e a mente dele volta ao normal. A Summer comenta o quanto ela queria que o Rick apagasse as memórias de um ex-namorado que ela tem, e essa fala deixa o Rick pensativo. Ele cria mais um desses simuladores de mente e entrando dentro da sua própria cabeça, ele vai até uma memória que ele tem da Diane. Espera, DS, mas o Rick Prime não tinha apagado a Diane da existência, inclusive das memórias? Então, cara, essa memória da Diane está extremamente protegida dentro da cabeça do Rick. De alguma forma, ele criou ali uma base muito fortificada e ele preservou essa memória dessa forma. Muita coisa pra explicar, né? Pois é, mas o Rick está dentro da sua própria cabeça pra tirar a Diane dali. Após terminar o processo, claro, ele não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele próprio deixou um bilhete pra ele explicando que ele tirou a Diane da mente e que era pra ele seguir em frente. Nesse exato momento, ele liga pra Bugana e aceita o convite de conhecer a família dela. Inclusive, antes de ir, ele chegou a apresentar a Bugana pra família. Assim, ela passou lá só pra buscar ele. Mas querendo ou não, meus amigos, isso aqui é um avanço. O Rick pode estar se aprofundando em um relacionamento. Será que nas próximas temporadas a gente vai ter a Bugana como um membro da família Sanchez? Essa família já aumentou uma vez com a chegada da BF espacial. Será que cabe mais um? Quem sabe, cara? Mas aparentemente o Rick está aberto a relacionamentos sérios. E bom, meus amigos, como de costume, esse episódio tem 2 arcos, e até então o outro arco ainda não estava estabelecido, mas isso está prestes a mudar. Inclusive, o outro arco é o arco que gira em torno da Beth, e esse eu diria que é o arco principal desse episódio. A Beth vai até a garagem procurando pelo Rick, e ela liga o computador que está simulando a realidade do Rick Memória. Acontece que o Rick Memória é um gênio, ele criou um dispositivo para conseguir sair quando alguém ligasse o monitor. E cara, ele acabou saindo na mente da Beth. Possivelmente esse não era o planejado, mas enfim. E bom, cara, enquanto isso, o Rick tá na cabeça da Beth. Ela não consegue ver ele em tempo real, ela tem lembranças dele. Acontece que um segundo atrás, mano, já é lembrança. Tipo assim, no início desse vídeo, eu não pedi pra você deixar um like, eu não pedi pra você se inscrever, mas se eu tivesse dentro da sua cabeça, eu poderia implantar essa lembrança. Você ia se lembrar que lá no início do vídeo eu pedi todas essas coisas. Cara, você tá assistindo esse vídeo há poucos minutos. Seria como se de fato tivesse acontecido. É como se eu tivesse agora pedindo pra você deixar um like e se inscrever no canal. Mas só você lembra disso. Isso não aconteceu. Mas o Rick Memória decide ir mais a fundo, decide voltar até a infância da Beth, quando seu pai foi embora. E não, cara, eu sei que o seu coração deu uma acelerada nesse momento, mas esse aqui não é o Rick Prime. Esse aqui é o Rick C-131, que é o pai dessa Beth, que infelizmente morreu juntamente com o seu Mori. E logo depois o Rick e o Mori que a gente conhece tomaram o lugar deles. E bom, assim que o Rick sai, o Rick Memória entra, criando memórias que a Beth nunca teve. E desde a infância, o Rick começa a implantar uma ideia nela, um conceito inclusive muito parecido com o do filme Inception. Pois é, o Rick começa a repetir constantemente que existe uma prisão para memórias no porão. E a Beth se lembra do Rick durante toda a sua vida, infância, adolescência, dizendo para ela que a mãe
mãe dela está presa em uma caixa no subterrâneo da casa e só ela pode salvá-la. O curioso é que tem uma cena na adolescência da Beth que a Diane, a mãe dela, vai buscar ela, só que a imagem tá borrada justamente por causa do dispositivo Ômega. O interessante dessa cena é que a gente descobre que essa Diane possivelmente estava viva, pelo menos ela não morreu durante a infância da Beth. Assim, a Diane do Rick C-137 morreu juntamente com a Beth. Na realidade C-131, claro, a Beth não morreu e possivelmente a Diane também não. Isso significa que ela deixou de existir apenas quando o Rick Prime utilizou o dispositivo Ômega e por causa disso a Beth não consegue se lembrar dela direito. E bom, cara, o Rick Memória não só implanta essa ideia dela ter que resgatar a mãe no porão, como também ele treina ela. A Beth agora teve uma vida sendo treinada e eu fiquei pensando que talvez ela pudesse inclusive até superar a Beth espacial. Essa Beth teve mais tempo do que a Beth espacial, já que a Beth espacial começou a sua jornada após a clonagem. A Beth foi treinada desde a infância. E bom, enquanto isso, no presente, a Beth já tem começado a agir de forma suspeita. Ela começa a perguntar pra Summer se o Rick tem algum lugar onde ele esconde coisas importantes, algum lugar no subsolo. E ela vai, cara, ela vai até o porão. Ela foi treinada a vida inteira pra isso. E ela entra na mente simulada onde a Diane está presa. E quando ela entra lá, a gente tem esse encontro maravilhoso. Simplesmente o Rick Memória jovem encontrando com a Diane Memória jovem. E tá, eles poderiam viver felizes para sempre nessa mente simulada, mas existe um lugar melhor pra eles, um cérebro formigueiro que o Rick verdadeiro inventou. E sim, cara, o Rick Memória foi muito honesto com a Diane. Ele disse pra ela que ela é uma memória também. E é como eu comentei, quando uma memória descobre que é uma memória, ela sai ali daquela repetição. Ela desperta pra ser livre pra fazer o que ela quiser. E bom, eles voltam pra memória da Beth, mas a essa altura a Beth espacial já está suspeitando que algo está errado. Porque a Beth comentou sobre uma frase que o seu pai disse pra ela durante a adolescência dela. Acontece que a Beth espacial compartilha das mesmas lembranças da Beth. E essa frase nunca foi dita. O Rick não esteve presente na adolescência delas. E aí a Beth espacial até questiona se tudo isso tem a ver com o Rick Memória. E mano, a Beth tenta nocautear a Beth espacial. Lógico que ela não conseguiu, né? A Beth espacial tem um corpo meio robótico, mas elas começam uma luta muito intensa e, como eu suspeitei, a Beth não fica pra trás. Inclusive, a Beth derrota a Beth espacial. Ela mata a Beth espacial, quebra o pescoço dela. Cara, eu confesso que eu fiquei bem preocupado nessa cena. Bom, enquanto isso, na cabeça da Beth, a Diane acaba presenciando uma das memórias da Beth treinando. As duas acabam se interagindo e a Diane explica pra essa memória da Beth que ela é a sua mãe, ou melhor, uma memória jovem da sua mãe. E ela explica pra Beth que essa Beth também é uma memória. Ai, meus amigos, isso não poderia acontecer, porque agora nós temos uma memória da Beth que despertou. Acontece que o Rick Memória tinha falado pra Diane ficar quietinha lá na cápsula, mas ela acabou saindo e fez essa bagunça. E aí resta o Rick e a Diane correr atrás do prejuízo. E a essa altura do campeonato a bagunça tá feita. Mano, resta o Rick resolver. E aí eu te pergunto, cadê o Rick? Pois é, o Rick está lá no planeta da Bugana. Ele está lá conhecendo os pais dela. E os pais dela perguntam pra ele se eles já se conhecem há muito tempo. E o Rick responde que sim, eles se conhecem há muito tempo, mas eles só estão transando há pouco tempo. Eu acho que em qualquer encontro é um pouco desconcertante falar isso pros pais da moça, né? Eu acho. Só que nessa realidade é um pouco pior, porque basicamente o sexo antes do casamento não é permitido. E quando isso acontece, existe um ritual. O Rick vai ter que enfrentar o ex-namorado da Bugana. Só tem duas formas de sair desse confronto: matando o oponente ou se rendendo. E se render significa admitir que ele é incapaz de amar e se envolver. Só é capaz de fazer sexo desonroso e sem sentido. E lógico, esse é literalmente o arco do Rick nesse episódio. Ele tá tentando justamente se aprofundar em um relacionamento. E pensando na questão do ego do Rick, lógico, ele tem muito a provar aqui, só que a Bugana pede pra ele não matar o ex dela. E bom, cara, claro, essa luta vai ser infinita, porque o Rick não pode matar ele, mas o Rick também não vai morrer, não vai se render. Então ele discute com a Bugana ali e aparentemente, novamente, mesmo sem a Diane na cabeça, ele continua tendo problema pra se aprofundar em um relacionamento. E aí, inclusive, ele fica um pouco puto quando o ex-namorado dela diz que o
problema nunca foi a Diane. E é justamente nesse momento que ele desiste e vai pra casa desfazer isso, vai colocar a Diane de volta em sua mente. Mal sabia ele a bagunça que ele ia encontrar ao chegar em casa. De cara ele encontrou a Beth espacial morta ali, mas bom, ele consegue trazer ela de volta porque ela tem espinha de robô. Graças à espinha de robô ela não morreu. Logo o Rick entendeu tudo o que estava acontecendo e ele fica muito preocupado com a Beth porque uma memória despertada dentro da cabeça já é o suficiente pra surtar uma pessoa. E a Beth nesse momento já tem a memória do Rick, a memória da Diane e a memória dela própria. O Rick e a Beth espacial então vão atrás da Beth. E cara, de fato, nesse momento ela já está surtada e o Rick memória tenta se aproximar dela, indo até as lembranças mais recentes. Essa cena é muito legal porque eles vão passando por lembranças da temporada 8, por episódios da temporada 8. A ideia é chegar o mais próximo possível do presente para ter uma conversa com a Beth quase em tempo real. Como eu comentei, segundos atrás, milésimos de segundos atrás, já é lembrança. O problema é que a memória desperta da Beth está acordando outras versões das memórias da Beth. Mais uma vez, um conceito um pouco parecido com Inception, não por essa questão das memórias se despertando, mas pela questão da própria mente da Beth tentar eliminar o intruso. E sim, cara, as memórias começam uma caçada, mas por fim a Diane e o Rick conseguem entrar no carro da Beth. É o mesmo carro que a Beth está dirigindo agora no presente, e eles conseguem escapar do exército de Beths. E bom, cara, o Rick e Beth espacial estão perseguindo o carro da Beth, mas nesse momento a Beth está agindo como se fosse uma pessoa com esquizofrenia. Funciona mais ou menos desse jeito, ela ouve vozes, ela enxerga situações que não estão acontecendo, tá tudo na mente dela. Ela acredita que o Rick e a Diane estão ali, cara, estão ali no carro com ela, e ela escuta um diálogo entre eles. O Rick memória está muito preocupado porque o Rick verdadeiro vai apagar eles da existência. Primeiro porque o Rick verdadeiro não gosta do Rick memória, e segundo porque o próprio Rick tirou a Diane da mente. Quando a Beth escuta que eles serão apagados da existência, ela então decide pular do penhasco com o carro, ela decide se matar. Ela diz que ela não quer viver sem eles. Cara, pra ela, eles são reais. O Rick e a Diane tentam desencorajar ela a fazer isso, só que tem uma questão, eles estão em uma memória. Se eles estão em uma memória, na real, a Beth já pulou do penhasco, mas o Rick verdadeiro consegue salvar ela com alguns cabos de aço, e a Beth espacial desce até o carro, implorando para que a Beth deixe eles a ajudar. Mais uma vez as duas entram em confronto, mas a Beth está muito mentalmente cansada, e ela, não suportando mais essa confusão mental, decide tirar a própria vida. Enquanto isso, dentro da cabeça dela, as memórias da Beth estão indignadas pelo que o Rick memória fez a ela, e elas falam: olha só o que você fez, olha o que você fez com a sua filha, você a levou à loucura. E a Beth disse que ela está muito confusa, ela fica ouvindo vozes, e ela se lembra de em alguns momentos ela amar o pai dela, em outros momentos ela odiar. Mas aí, meus amigos, o Rick verdadeiro interrompe ela dizendo: filha, o nome disso é estar viva. Eu juro, meus amigos, eu juro que eu arrepiei nessa cena. Mais uma vez, meus amigos, mais uma vez a temporada 8 conseguiu nos emocionar de novo. E o Rick diz pra ela que ele não esteve presente quando ela precisou e outra pessoa se aproveitou disso. E ele completa dizendo: mas agora eu estou aqui, seu pai de verdade está aqui, e mais aberto emocionalmente. Ai, meus amigos, isso foi lindo, isso foi lindo, isso foi cinema. Cinema. E bom, as memórias da Beth estão ali presenciando o que está acontecendo, e elas questionam por que elas não tiveram um pai tão legal assim, por que elas não têm lembrança desse pai. A verdade é que essa temporada mostrou pra gente que o Rick não é só o Rick mais inteligente do multiverso, não é só o Rick mais preparado, ele também é o Rick melhor pessoa. Nas primeiras temporadas não era, cara. O Rick é um cara com caráter questionável, ainda é, ele ainda tem muitos problemas, mas ele tem se mostrado mais confiável, mais amoroso, mais presente, alguém que realmente se importa com a sua família. O Rick não era assim, cara. O Rick não estava nem um pouco se importando com as versões alternativas da sua filha. Lembram quando ele deixou a própria família pra morrer na realidade Cronenberg? Pois é, cara. Esse Rick ama de verdade essa Beth, de verdade, genuinamente. Ele é o pai dela. E assim, a Beth lamenta muito por ela não ter lembranças da Diane. Ela disse que queria ter conhecido a mãe, e o Rick diz: cara, você conheceu, ela criou você. Aquela Diane memória não representa a Diane de verdade. Afinal, mesmo que não tenha sido de forma tão
não intencional, o Rick Memória e a Diane Memória sequestraram a filha, né? Sequestraram a mente da filha. O Rick explica que essas memórias podem ser muito egoístas, e a Diane de verdade amava muito mais a Beth do que essa memória. E bom, cara, o Rick restaura ali a mente da Beth, e aí ele anuncia pra família que ele apagou da existência a Diane Memória e o Rick Memória também. E cara, todo mundo fica triste, um pouco indignado, afinal, poxa, o Rick apagou uma versão legal do Rick. Ele não merecia ter morrido, ele só queria ficar com a Diane. Mas aí o Rick fica muito puto e ele sai, dizendo que vai se encontrar com a Bugana. O relacionamento não acabou não. O Rick parece realmente querer algo mais sério com a Bugana, pelo menos por enquanto. Mas meus amigos, se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa temporada, é que o Rick tem um coração. Não, cara, não, ele não matou o Rick Memória, nem ao menos a Diane Memória. Ele colocou os dois no cérebro formigueiro, que é uma invenção do Rick. E a verdade é que o Rick fica puto com o final feliz que o Rick Memória vai viver. Afinal, o casal vai ser jovem pra sempre, com a possibilidade de transar o tempo inteiro por toda a eternidade. É um final feliz, cara, o final feliz que o Rick queria. E o combinado é o seguinte, ele vai deixar os dois ter esse final feliz, desde que eles fiquem bem longe da família deles. E aí eles são arremessados no espaço pra eles terem esse final feliz. E bom, meus amigos, nesse momento a gente descobre que o Rick não estava indo se encontrar com a Bugana. Isso na verdade foi só uma desculpa pra ele sair, mas a verdade é que a Bugana nem sequer respondeu ele, pelo menos não nas últimas 3 horas, né? O Rick realmente está aberto a um relacionamento, mas aparentemente a Bugana ficou um pouco chateada e exatamente por isso talvez não seja ela o novo grande amor do Rick. Mas o Rick está aberto a um relacionamento e na próxima temporada pode ser que essa parte do Rick seja mais desenvolvida. Como de costume, a temporada termina com o Bunda Cagada narrando os fatos, só que dessa vez a gente tem um mistério. A gente tem a esposa do Bunda Cagada alegando que esse Bunda Cagada é um impostor, ele veio de uma outra realidade pra tomar o lugar do marido dela. O episódio termina com os cientistas perguntando o que ela quer fazer com esse Bunda Cagada. E aí termina. Eu acho que eu não preciso nem dizer aqui que eu achei esse último episódio fantástico, bem dentro da proposta, do tema dessa temporada, como eu já comentei no início. Terminou aqui com alto nível de emoção, né, meus amigos? Um episódio muito emocionante. Pra quem gosta desses episódios mais emocionantes, eu tenho certeza que amou esse episódio. Pra quem gosta mais de humor, mais da zoação, mais do besterol, cara, a gente não teve isso nesse último episódio, não. Ao longo dessa temporada, a gente teve episódios divertidos também, mas foi uma temporada mais focada nos sentimentos, nos relacionamentos e na emoção. Eu ainda vou fazer um vídeo analisando a temporada como um todo, comentando sobre a temporada, e esse vídeo vai sair nos próximos dias. A gente não vai precisar esperar uma semana pra falar de Rick e Morty de novo, não. E no mais por aqui, a gente vai continuar aguardando a temporada nova, falando aí de vazamentos, trazendo também curiosidades e falando de outras séries. E não deixe esse canal apenas na sua memória. Eu quero muito ter vocês comigo aqui no dia a dia, em tempo real. E bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta aí o que vocês acharam dessa temporada também. Enquanto vocês vão comentando, eu vou ficando por aqui. Fui!